A paz do Senhor, meus irmãos. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a ler comigo um trecho da Palavra de Deus, a fazer uma breve reflexão nesse texto que vamos ler e depois nós orarmos juntos, uns pelos outros. Amém? No nome de Jesus. Eu convido você, a nos ajudar a divulgar isso que temos feito aqui. E você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, se tornando membro, se você puder apoiar esse projeto, compartilhando o link dessa mensagem com os seus contatos. Eu gostaria hoje de orar por algumas pessoas cujo nome esteja aqui nos comentários. Então eu gostaria de pedir que você colocasse o nome de 3 pessoas aqui nos comentários. 3 pessoas que você sabe que estão precisando de oração, que estão precisando de serem alcançadas pela palavra do Senhor. Então eu quero pedir que você coloque o nome dessas 3 pessoas aqui. As 3 que o Senhor colocar no seu coração. Aquelas que o Espírito Santo trouxer à sua mente agora. Você pode colocar aqui, ó. A Mila já colocou aqui, ó. A Franciele, o Rui e a Nayane. Nós vamos orar por eles, viu, Mila? No final. A Lucilene colocou ali, ó. Lucilene, Luciano e Jairo. Colocou o nome dela próprio e de mais 2 pessoas. Então você pode ir colocando aí o nome de 3 pessoas no final dessa palavra, dessa mensagem, que vai ser bem breve. Eu tenho procurado enxugar bastante aqui essas transmissões. No final dessa mensagem eu vou orar por essas 3 pessoas. Seja quais forem os motivos da oração. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma restauração financeira, pode ser alguém que esteja em busca de um emprego, pode ser alguém que esteja vivendo um momento de conflito na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, alguém que se afastou da fé. Escreva o nome de 3 pessoas aqui. Amém? E no final nós vamos orar por elas. Todos nós vamos colocá-las aqui diante do Senhor, no nome de Jesus. Todos os dias nós estamos fazendo uma reflexão em Salmos. E hoje eu quero ler com você Salmos 19 e vamos orar sobre essa palavra. Também é um salmo de Davi e como tem sido maravilhoso, não é? Lermos todos os dias aqui Salmos, entendermos um pouquinho da palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Abra sua Bíblia então em Salmos 19. Eu vou ler aqui, primeiramente, o versículo 1. Diz assim: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. E aí o salmista continua falando, do dia, da noite, dizendo que a voz do Senhor ecoa, ressoa por toda a terra e as palavras dele até os confins do mundo. Mas o que nós podemos aprender aqui é que Deus é o Criador de todas as coisas. E quando nós paramos para observar a criação, quando nós paramos para observar a natureza, nós chegamos à conclusão de que Deus existe. Pare um dia e observe o sol, as estrelas, as nuvens, o vento. E por mais cético que a pessoa seja, quando ela para observar essas coisas, ela chega à conclusão, ela é convencida pelo funcionamento de todas essas coisas, de que Deus realmente existe. As pessoas querem atribuir
a criação a um fenômeno chamado Big Bang. E eu posso até entender que isso algum dia existiu, mas certamente alguém estava ali por trás do Big Bang. Alguém acionou o Big Bang, eu não sei se usa essa expressão, mas todas as coisas, irmãos, funcionam de uma forma tão perfeita na natureza que somente um Deus perfeito poderia ter criado todas elas. Quando nós pegamos, por exemplo, uma folha de capim, uma folha de qualquer árvore, e se você aprofundar ali com um microscópio, se você tiver os equipamentos corretos para examinar aquela pequena folha ali, você talvez vai encontrar mais complexidade naquele pedacinho de folha, né, do que em um iPhone de última geração. Mas o ser humano, ele muitas vezes duvida da existência de Deus. Tem pessoas que não acreditam que possa haver um ser que criou todas as coisas. Observe então a natureza. É isso que o salmista está dizendo aqui. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. E em relação a esse ensinamento, o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos, capítulo 1, no versículo 20 e 21, ele disse o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tais homens que não acreditam que Deus é o Criador, eles são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então nós, quando observamos a natureza, a criação, todas as coisas, quando olhamos para o nosso próprio corpo, olha o funcionamento do corpo humano, irmãos. Olha o funcionamento do corpo humano. Somente um ser perfeito poderia criar um ser humano, com tudo funcionando, com a visão, com o tato, com o paladar, olfato, com os órgãos internos, as células. Deus está por trás da sua criação. A partir do verso 7, o salmista começa a falar sobre a lei de Deus, a palavra de Deus. Está aqui, ó. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Essa aqui é a nova tradução linguagem de hoje. O salmista começa a dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei de Deus é perfeita e traz vigor para a nossa alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Às vezes, algumas pessoas têm a impressão de que Deus colocou os mandamentos como uma forma de nos punir. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode passar daqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os mandamentos são a expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus conosco. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Quando a gente coloca limites, por exemplo, nos nossos filhos, quando a gente põe limites nos nossos filhos, não passe daquele ponto, senão você pode se machucar. Não ande aí na beirada, senão você pode cair.
Não corra dessa forma, porque você pode derrubar alguma coisa. Quando nós colocamos limites, isso é a expressão do nosso amor. Quem ama, põe limites. Quem ama, corrige. Fica aí essa palavra para os pais também. Porque a gente tem visto, eu e minha esposa, de vez em quando a gente sai, a gente vê filhos sem limite. E isso não é culpa dos filhos, é culpa dos pais. Pais que não estabelecem limites para os seus filhos. Deixa o filho fazer o que ele quiser. Deixa o filho ir para onde ele quiser. Deixa o filho pegar o que ele quiser. Sempre passa a mão na cabeça do filho, sempre dá um jeito de resolver tudo para os filhos, não deixa os filhos criarem as suas próprias iniciativas, tomarem a frente de algumas coisas. Mas Deus colocou a sua lei, os mandamentos em nossa vida para nos colocar limites, e isso não é um castigo, isso é para o nosso próprio bem. Então nós temos que entender essas coisas. Deixa eu ver, alguém falou aqui, ó. A Daniele Cris disse assim, olha, vocês já pararam para pensar no limite do mar? Deus me trouxe essa reflexão, que ele limitou o mar e o mesmo obedece. E nós obedecemos? Até hoje estou nessa reflexão. Que interessante, Daniele. Realmente, Deus estabeleceu um limite ali para o mar. E o mar, né, ele respeita esse limite. Então, além do mar, Deus colocou limites. Por exemplo, a Lua, ela está a uma distância da Terra que é a distância exata que ela deveria estar. Se a Lua se aproximasse um pouquinho mais da Terra, haveria enchentes aqui que destruiria muitas coisas, destruiria muitos seres humanos, acabaria com muitas construções, haveria inundações, mas a Lua foi colocada ali numa distância exata. E aí as pessoas querem atribuir isso ao acaso. Ô irmãos, observe a criação e você terá convicção da existência de Deus. Observe a natureza, as estrelas, o firmamento, como a irmã disse aqui, né? Foi Deus quem estabeleceu esses limites. E entre esses limites que ele estabeleceu, estão os limites estabelecidos pela sua palavra, que, segundo o salmista, é perfeita, revigora a nossa alma, é de confiança, nos dão sabedoria, dão alegria para o coração. Os mandamentos do Senhor trazem luz para os nossos olhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.